Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como a Igreja de Cristo Sem Parede, através desse canal Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Bem-vindos sejam todos. Trazendo mais uma mensagem da graça de Deus em Cristo para os eleitos de Deus, para aqueles que foram escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo e que é a morada de Deus, que é o templo de Deus, que é a igreja de Deus. Somente estes vão ter o entendimento dessa palavra. Então, hoje nós temos aqui como tema o sistema não se alimenta da graça de Deus. Quando nós falamos sistema, nós estamos se referindo ao sistema evangélico, doutrinal, do qual está aí fora com suas doutrinas de homem e que, infelizmente, omitem o evangelho do Filho de Deus, e que as pessoas estão aí crendo no diabo, no Satanás, crendo no devorador, crendo no cão guloso chamado pastor e crendo na sua igreja. Entende, abençoado? Quando o evangelho diz que o justo viverá por fé. Então, o sistema religioso, de uma maneira geral, o sistema evangélico, ele não vive por fé. Por quê? Porque ele não se alimenta da graça de Deus em Cristo. O sistema religioso, de uma maneira geral, e todas as outras religiões, eles estão em Moisés. Eles estão numa doutrina fraca, uma doutrina abrogada, e da qual não é mais para ninguém, e que nunca foi para os brasileiros, nunca foi para o gentio. Entende, abençoado? Então, nós estamos aqui para levar o entendimento, abrindo o evangelho, que vocês pensam que o evangelho é a Bíblia inteira. Evangelho, abençoado, é de Romanos a Hebreu. E as escrituras é de Gênesis até João, da qual foi cumprida pelo dono do mundo e foi abrogada, foi cancelada. A primeira aliança nunca foi para os brasileiros e não é mais para ninguém. Para viver, para pregar, para aplicar, não é mais para ninguém, nem para os judeus. Deixa eu te fazer uma comparação aqui do que é a antiga aliança. Você já ouviu falar numa MP? O que é, Lira, uma MP? Uma MP é uma medida provisória, em que o presidente ele pode assinar uma medida provisória, da qual ela tem um limite de tempo. Se eu não me engano, é 90 dias. E que se o Congresso, juntamente com o Senado, se não aprovar, caduca, deixa de existir. Comparando a aliança com isso, a primeira aliança, o primeiro testamento, foi uma MT, abençoado. Foi uma MP, uma medida provisória, que ela caducou, abençoado. Ela caducou. Ela teve um tempo determinado, e esse tempo determinado foi o ano 70. Não é 1970, abençoado. Essa MP teve seu fim total, juntamente com todos as pessoas que participavam disso, teve um fim, como a lei e os profetas, como Jesus de Nazaré, como o Deus de Israel, como os mandamentos e ordenanças, tudo teve o seu fim, abençoado. E ele fez uma nova aliança, o ministério do Espírito, que é para tu viver só por fé, nas obras de Deus, no que ele já fez. Não é para você viver nessa macumba aí e achando que os teólogos chamam de alguma coisa.
Hoje apareceu um cara aqui no meu comércio e ele diz assim, cadê, Lira? Tu não tá botando aqueles vídeos não, dos desigrejados, falando de mim, falando dos pregadores da graça de Deus e principalmente do Geraldo Moraes, dizendo que nós somos desigrejados e que esses caras que somos nós que pregamos a graça, segundo esse doutor, isso é só para pessoas que não têm entendimento de nada. Mas que ele que está fazendo a macumba da Santa Ceia, que está dizendo que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, ele está dizendo que ele é que tem entendimento, abençoado. Que os teólogos é que tem entendimento. Que o cara não sabe nem o que é aliança. Vocês, doutores, vocês não sabem nem o que é aliança, abençoado. Tu não sabe nem o que significa um testamento. Porque você dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, abençoado, tu é um enganador descarado. Porque qualquer analfabeto sabe, ô doutor em teologia, que um testamento só tem validade quando o testador morre, ignorante. E Mateus, Marcos, Lucas e João, ou ignorante de novo, Jesus de Nazaré, o testador estava vivo, infeliz. Então, vocês são doutores para esses analfabetos aí, que só serve a homem e que não serve a Deus, e que só serve a igreja dele, e vive nessa macumba aí, porque se a nova aliança não existe mais, se a lei não existe mais, o que vocês pregam? Macumba, engano, feitiçaria. É isso que vocês pregam. E esses otários aí vivem sendo roubados o tempo todo e achando que são doutores. Acorda, abençoado, que nós estamos aqui se esforçando, tentando levar o entendimento para vocês. A palavra está na tua boca, está no teu coração, cara. E tu diz que é mentira. Você não tem ação nem de abrir a Bíblia. Vocês não lê Bíblia, rapaz. Vocês evangélicos, vocês não lê Bíblia. Porque você serve a homem, você não serve a Deus. Você não se interessa pela Bíblia, abençoado. Você se interessa pela tua igreja. Por esse teu ladrão chamado pastor. É porque vocês não servem a homem, abençoado. Está aqui lá em Romanos. Romanos 1,18 até o 25, lê lá. Você não lê, porque tu tá a esperar pro teu cão ler. Ele não vai ler nunca, abençoado. Então, cara, o sistema religioso que tá aí, né, desses doutores, eles não se alimentam da graça de Deus. Eles não se alimentam daquilo que Deus já fez. E eles se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Para dizer que Deus não fez nada. Juntamente com esses incrédulos. Olha, Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas. É só o que tem aí, abençoado. É doutrina várias e estranha. As doutrinas que tem aí são doutrinas de homem, porque não prega evangelho. Porque o que eles fazem aí não tem no evangelho. Campanha tem no evangelho? Não tem. A macumba da Santa Ceia, que é Páscoa, tem no evangelho? Não tem. Dá dinheiro pro teu cão dizendo que é para Deus, no evangelho? Não tem. O que tem aqui é Mateus 23:23, mandando os judeus. Você não é judeu, abençoado. Você não é judeu. Então o que vocês vivem aí são doutrinas de homem, fazendo as coisas que nem na Bíblia não tem. E vocês dizem que nós somos desigrejados. Será que somos nós mesmos, abençoado? Desigrejado, abençoado, é quem tem pastor, que o nosso pastor é Cristo. Desigrejado é quem tem igreja de homem como santuário. O santuário somos nós. Desigrejado é quem tem a tua igreja, porque a igreja é de Cristo, o homem não tem igreja. E nós somos a morada dele, o inteligente. Então, olha, não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas. Paulo falando aos hebreus, e eu falando a vocês que dizem que sabe tudo. Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Vocês não sabem nem o que é graça.
Vocês pensam que graça é tu fazer uma campanha e mentir, dizer que conseguiu uma coisa. Aí tu diz que isso aí é graça. Isso não é graça, infeliz. Isso aí é macumba. Você dá dinheiro pro teu pastor orar, é pra Deus atender só o teu pastor, porque tu deu dinheiro, cara. Esse Deus não existe, abençoado. Isso é doutrina de homem. Graça, abençoada, é a doutrina, a sã doutrina. Graça é as 14 cartas de Paulo, abençoado. Graça é tu viver por fé, abençoado, nas obras de Deus. Não é tu dizer que vive por fé e dar dinheiro pro teu ladrão. Tu ter a tua igreja, fazer a macumba da Santa Ceia, subir monte, descer monte, ter a tua igreja. Isso não é fé, abençoado. Isso não é fé. Isso é interesse próprio. Então, abençoado, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. Vocês não têm graça, abençoado. Vocês não têm evangelho. A graça é o evangelho. A graça é só de Romanos a Hebreus. Aí não é pregado. Vocês não se alimentam da graça. E não com alimentos. Pão, suco. Aí só tem festa, abençoado. Todo dia tem um aniversário aí dentro. Todo dia aí tem comida, tem bebida, tem festa, tem abraço de falsidade. Tudo aí é mentira. Até os abraços de vocês é falso. Se a gente não está na igreja de vocês, se a gente sai, porque, abençoado, deixa eu te explicar uma coisa. Nós, quando nós nos tornamos evangélicos, né? Nós nos separamos de Deus totalmente, abençoado. Sabe por quê? Porque você é convencido. Quem está na igreja evangélica é convencido, não é convertido. Convertido é você estar convertido na graça, no ministério do Espírito. É para você crer que Deus não é o pedaço de pão, que a igreja não é do teu pastor, que não é para tu esperar Jesus, tu já é a morada dele. Isso é estar convertido em graça, abençoado. Estar convertido em graça é tu saber que em Cristo Jesus tu já é uma nova criatura. Que nenhuma condenação há para você, abençoado. Não é vocês que vão para a igreja só com medo do ladrão, com medo de perder a salvação e com medo do teu pastor, abençoado. Isso não é servir a Deus, isso é macumba. 10. Possuímos um altar. Olha, presta atenção, tá? O nosso altar é Cristo. Paulo está dizendo aqui para os hebreus, e eu falando para vocês, olha, possuímos o altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Vocês, abençoados. Vocês, junto com o teu cão, chamado bispo, chamado apóstolo, chamado pastor, chamado padre, vocês não têm direito de comer. Vocês que ministram no santuário. Qual santuário, Lira? Esse santuário que você chama aí. Esse santuário de parede, que só fica os ladrão lá em cima. E vocês são os otários, os palhaços, lá embaixo. Todos com o nariz de palhaço. E os caras lá mentindo, te roubando, te enganando. E não tem Deus, porque aqui, olha, Hebreus 13:10. Possuímos o altar. Quem que possui o altar? Os da graça. Não é os da lei, abençoado. Não existe mais lei. E nunca foi para vocês, brasileiro. Paulo está falando aos hebreus. Está dizendo que quem permanecer na antiga aliança, na lei, não tem direito de comer esse alimento, que é o quê? Que é tudo. Tudo que ele já fez, abençoado. Possuímos o altar do qual não tem direito de comer os que ministram nos santuários. Teus cães chamados pastor e vocês. Vocês não têm direito de comer desse alimento. Por quê? Porque esse alimento não é pregado aí. O que tem dentro dessas arapucas aí com relação a Paulo é só jargão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O teu pastor, abençoado. O teu pastor e vocês mesmos são contra os outros. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só jargão, abençoado.
aí não te leva à grandeza da graça de Deus em Cristo, do qual faz com que você viva em paz, com que você reina em vida e em perfeita vitória, conhecendo a tua posição em Cristo e te tirando da escravidão e te levando para a libertação, abençoado. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Entende? Você dizer que é um pecador, isso é doutrina de homem. Isso ele prega para você a lei de Moisés. Se João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como é que você diz que deixou, abençoado? Deus falhou então, abençoado? Claro, para vocês, abençoado, que fizeram faculdade. Olha, deixa eu te mostrar aqui. A graça de Deus, abençoado, não é para todos. Olha, todo o mundo inteiro está na graça. Mas uma coisa é você estar na graça e outra coisa é você viver em graça. Estar em graça é porque na Bíblia só existe um evangelho, é a graça, de Romanos a Hebreu. Então, o mundo inteiro está na graça. Mas o mundo quase que inteiro não está em graça. Entendeu, abençoado? Não vive a graça. Por causa de quem? Dos doutores. E por causa de vocês também, né, abençoado? Porque quando a verdade chega, você diz que é mentira. Eu vou te mostrar aqui Efésios 2:11, eu sei que não adianta muito. Mas isso aqui nós pregamos para os eleitos, tá? Assim como quando eu ouvi a primeira vez, era como um chip, era como um celular que tivesse um chip e tivesse com 40 anos sem crédito. De repente, funcionou, abençoado. Alguém botou crédito. E eu entendi, mas entendi tudo direitinho, abençoado. E tinha mais 3 pessoas, um irmão meu e um doutor não, é professor da escola dominical. Eles dois disseram que era mentira. E continua no engano. Entendeu, abençoado? Não é para todo, abençoado. É só para quem Deus quer dar o entendimento. Entende? A graça de Deus em Cristo, né? Você está salvo. É a graça salvadora e a graça doutrinal. A graça salvadora você já está salvo pela graça. Se você for um eleito de Deus, se você for um escolhido por Ele, desde antes da fundação do mundo, vocês pensam que é quem aceita Jesus. Tudo aí é engano, mano. Se o teu pastor ficar calado, ainda é um engano. Ninguém aceita Jesus, abençoado. Efésios 1:4, vai lá e lê. Então, pela graça sois salvo. Você já está salvo, que tu vai para a tua igreja para ser salvo, abençoado. Então, existe a graça salvadora, uma vez salvo, salvo para sempre, que o teu ladrão diz que se tu atrasar o dia, tu vai perder a salvação, né? Deus, ele não pode voltar em nada que ele já fez, abençoado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nem ele pode voltar atrás disso. Entende, abençoado? As coisas de Deus, nada pode ser frustrado, abençoado. Tudo já está feito, tudo já está consumado. E você diz que tudo é mentira e vai para tua macumba aí para fazer, junto com o teu pastor. Isso não tem mais nem graça. Olha, existe a graça doutrinal, da qual eu estou pregando para vocês agora, que essa graça é para a salvação da tua mente, da tua metanoia. É para te salvar do engano, da onde eu estava, nessa macumba aí chamada de sistema evangélico, do qual não tem nada de evangelho. A graça doutrinal é para isso, abençoado, para a salvação da mente, da metanoia, que é difícil, viu, abençoado? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, qual era a posição
dos judeus e qual era a posição do gentio antes da cruz, tá? Olha, preste atenção. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora é em outro tempo, tá, abençoado? Outrora, Paulo está se referindo aqui, na lei, outrora. Na lei, o que era, qual era a nossa posição? Não a nossa posição. A posição deles lá, na época dele. Por quê? Porque nós não era nascido, abençoado. Nós não era nascido. Então, o gentio que existia naquela época, né, do qual quando nós nascemos com tudo. Já expliquei isso para vocês. Então, Paulo tá pregando aos Éfesos lá, na época dele, na geração de Paulo, antes do ano 70. E ele diz, olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentil na carne, eu já falei para vocês, que são todas as pessoas do mundo inteiro que não é judeu, que não tem sangue judaico. Esses são gentios, abençoados. Que vocês não sabem o que é isso. Vocês pensam que gentio é a pessoa chegar e tu dar um copo d'água. Gentio. Oh, meu Deus! Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio na carne, olha, chamado incircunciso. Isso aqui é uma aula, abençoado. Isso daqui, né, é um culto racional, abençoado. Não é essa macumba que vocês vão todo dia. E vocês são tão mentirosos e gostam de ser enganados, de estar dizendo, olha aí, o pastor é uma bênção. Se não abre nem a Bíblia, abençoado. Se na tua igreja não abre nem a Bíblia, abençoado, eu era daí, abençoado. Não vem querer me enganar, não, eu era daí. Aí tem a macumba. Aí tem a macumba, abençoado. Gritaria, feitiçaria, roubo, assalto. E mais nada. Olha, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio, já expliquei, na carne, chamado incircuncisão. Abençoado, olha, os judeus, eles eram circuncisos. O que era circunciso? O que é circuncisão? Circuncisão era um dos principais preceitos da lei, que os homens, todo homem nascido, no 8º dia ele teria que circuncidar. Isso fazia parte da lei de Moisés, que o teu pastor era para ser circuncidado, vocês todos. Por quê? Porque vocês vivem no engano da lei, que nunca foi para vocês. E que não é mais para ninguém, foi abrogado. Foi cancelado, inteligente. Então, o macho nascido no 8º dia, ele cartava o bigolinho, o prepulso aqui de baixo. Era a marca de que ele era um judeu, de que ele era o povo exclusivo de Deus. Nós estava fora. Então, e os incircuncisos? Era o gentio, nós. Que não tinha nada a ver com os judeus, não tinha sangue judaico, e que Deus, ele escolheu os judeus primeiro, para ser povo só dele. O Deus de Israel e o Jesus de Nazaré era Deus somente dos judeus, abençoado. Não tem nada a ver com os gentios, eles estavam separados da aliança. Então, abençoado, olha, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso na carne, ou seja, pelos judeus. 12. Naquele tempo, no tempo da lei, abençoado, no tempo da primeira aliança, olha a nossa posição em Cristo que vocês não aceitam, abençoado. E tu diz que aceita Jesus e não aceita isso aqui, que é o evangelho que o teu pastor não prega. Olha, Efésios 2:12. Naquele tempo, no tempo da lei, no tempo da primeira aliança, no tempo de Jesus de Nazaré, no tempo do Deus de Israel, estávamos sem Cristo. Nós, o gentio. Nós estávamos sem Cristo, abençoado. Nós aqui que eu estou falando é para ver se você entende melhor. Mas é claro que aqui não é nós, porque nós não existia, abençoado. Nós já nascemos com Cristo, com tudo. Naquele tempo estava sem Cristo, olha, separado da comunidade de Israel
e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Então, essa era a posição dos brasileiros, que nem existia ainda, abençoado. Ainda faltava 1430 anos para o Brasil existir. Quando o Brasil foi descoberto e os primeiros brasileiros que nasceram e que eram eleitos de Deus, que foi um escolhido por Deus, eles já nasceram com tudo, já nasceram com Deus. Já nasceram como templo e morada de Deus, como santuário de Deus, como a igreja de Deus, abençoado. Entende? Isso há 1430 anos se iniciou o Brasil. Então, abençoado, a primeira aliança, os judeus, eles se consideravam os caras, porque eles tinham eles tinham a cobertura de Deus. Só eles tinham a cobertura de Deus. Só eles eram povo de Deus. E isso tornava eles orgulhosos. É como os chamados evangélicos. Se tu não está na igreja dele, eles te detestam, abençoado. Ele diz que tu é um desgraçado, um condenado, que tu é um desigrejado. E que tu não vale nada, tu é um verme de Jacó. E que tu tá contra a igreja. A igreja do pastor, a igreja dele. Porque abençoado, a igreja sois vós. A igreja é de Deus. A igreja é de Cristo, abençoado. Homem não tem igreja, tem empresa. Aí tem CNPJ, aí tem os estatutos. Aí tem roubo, tem assalto, tem mentira, tem engano, tem feitiçaria, tem macumba. Essa é a igreja dos homens, abençoado. E a de Cristo, abençoado? A de Cristo tem a graça de Deus. A de Cristo vive só por fé nas obras dele. A de Cristo reina em vida e em perfeita vitória, abençoado. Então, os judeus, eles eram orgulhosos. Eles não se davam com os gentios. Existia uma inimizade entre o gentio e o judeu, porque o judeu tinha a proteção de Deus. E o gentio estava fora. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Então, olha, os gentios, que até a lei de Moisés, até João, estava separado da comunidade de Israel. Então, com a nova aliança, né, acabou o orgulho. Acabou o orgulho. E Deus fez dos dois povos um só, a Israel celestial. E os gentios foram incluídos, nós, na segunda aliança, abençoado. Que o teu pastor não prega. De Romanos a Hebreus. Olha, mas agora em Cristo Jesus, onde é que tem Cristo Jesus, abençoado? Cristo Jesus só tem na nova aliança. Cristo Jesus é o ressuscitado, abençoado. Não é o de Nazaré, não existe mais. Que o teu pastor só prega o de Nazaré, esse maluco. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado, olha, a parede da separação que estava no meio, a inimizade. É o que eu te falei. Entre os gentios e os judeus existia uma inimizade. Por quê? Porque o Deus de Israel e o Jesus de Nazaré só veio para os judeus. E ele se sentiu santo. Ele se sentiu a canela seca. Ele se sentiu como vocês, evangélicos. Entendeu? Só vocês que têm Deus. Só vocês que são abençoados. Só vocês que vão para o céu. E nós vamos para o inferno, mano. Vocês não sabiam não que inferno é sepultura? E que vocês tudinho vão para o inferno? O teu pastor não prega isso, abençoado.
Pastor, prega por teus incrédulos, pastor. Inferno é sepultura. Inferno é mundo dos mortos. Inferno é Sheol. Inferno é cemitério, infeliz. Prega pelo menos isso. Por teus incrédulos deixar de ter medo do inferno. Que todos nós vamos para o inferno. Olha, Efésios 2,15. Aboliu na sua carne. Qual era o nome da carne do qual aboliu a lei de Moisés? Jesus de Nazaré, pessoal. Jesus de Nazaré era um judeu. O nome dessa carne dele era Jesus de Nazaré. Então, através da sua morte, através da sua carne, ele aboliu, abençoado. Ele aboliu, ele cancelou, ele cumpriu. Tetelestai, do grego, não há mais nada a fazer, está tudo resolvido. Abençoado, isso é uma aula, abençoado. Olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Acabou o orgulho, acabou a briga. Agora é um só, abençoado. Só a Israel celestial, os eleitos, os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Entende? E que, abençoado, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Aí você vai falar para um cão guloso desse aí, né? Ele diz assim, mas o que tu tá pregando aí é outro evangelho. O que tu tá pregando aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é o que tu prega, infeliz. Porque eu não acredito que um cão que nem tu não acredite o que é abolir. Abolir é acabar, infeliz. Os mandamentos e ordenança. Batismo nas águas. Era ordenança. Acabou, abençoado. Acabou. A Páscoa que tu chama da macumba da Santa Sé. Era uma ordenança? Era. Ele aboliu, abençoado. Dízimo, que era só para os judeus, era uma ordenança? Era. Ele aboliu, abençoado. Abençoado, esses cães aí, eles ameaçam vocês, né? Vocês incrédulos, dizendo que ele diz que tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Isso aí é outro assalto, é outra mentira. Sabe por quê? Isso era na lei de Moisés, que o mundo estava desconciliado e o sacerdote, na lei de Moisés, era que representava o povo. E agora, há 2000 anos atrás, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Ele reconciliou o mundo com ele e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo que esse teu cão prega aí é engano, é mentira. Esse cão não tem poder de mandar nem na casa dele. Imagine de dizer que o que ele ligar no céu, ele liga na terra, o que ligar na terra, liga no céu. Isso é um mentiroso infeliz. Então, abençoado, esses cães aí, uns enganadores. Vai dizer que esse cão não sabe o que é abolir? Olha, Efésios 2,15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. É só o que eles pregam, abençoado. Mandamento e ordenança, aquilo que Deus cumpriu e aquilo que Deus aboliu, acabou, cancelou, abençoado. Sai dessa loucura, dessa mentira. É por isso que vocês vivem aí. Pro crente dá tudo errado. Claro, abençoado. Claro, tu chamando ele de mentiroso, tu dizendo que ele não fez nada, tu dizendo que o teu pastor vai orar, tu vai dar 20 contos e Deus vai obedecer ele. Isso é que é loucura, abençoado. Isso é que é ser desigrejado. É estar dentro de uma macumba dessa. Respeita as caras, dizer que nós somos desigrejados. Nós não temos como desigrejar porque nós somos a igreja, seu mentiroso.
Então, Efésios 2,16, olha, e reconciliar-se ambos é os povos, em um só corpo com Deus. Quem é o corpo com Deus? A igreja, abençoado. Nós somos o corpo, nós somos a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, é o que diz o evangelho. E os evangélicos, eu vou para a minha igreja. E vocês querem ser inteligentes? E vocês querem dizer que a gente não sabe de nada? Vocês é que não querem saber de nada, abençoado. Entendeu? Você, em pleno século XXI, dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. E esse cara que teve no meu comércio aqui, dizendo que quem sabe das coisas é os doutores em teologia, que não sabe nem para eles. Ele disse que eu falei para ele, macho, você é desigrejado, é tu dizer que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Quando o evangelho diz que é a igreja, sabe o que ele falou? É uma simbologia. Isso aí é igreja ou é sítio do pica-pau amarelo, macho? Vocês estão vivendo de quê? Vocês estão vivendo de faz de conta, abençoado? Dizendo que faz de conta que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Isso é macumba. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, que é a igreja, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Acabou a inimizade, abençoado. Acabou a inimizade entre o gentio e os judeus. E o teu pastor criou a igreja dele, e vocês servem a criatura, e vocês são contra a igreja de Deus, e os eleitos de Deus que vivem na graça, que não vivem mais na mentira, não vivem mais no engano. 17, e vindo, evangelizou paz a vós outros, falando dos gentios, que estava longe, e paz também aos que estavam perto, os judeus. 18, porque por ele, ambos, tanto gentio como judeu, temos acesso ao Pai em um espírito, abençoado. Então, nós todos, não é toda a humanidade, viu, doutor? Porque vocês querem roubar, então você diz que é toda a humanidade, não é toda a humanidade. Toda vez que fala que todos, se refere a todos os eleitos. Todos os eleitos escolhidos por ele, não é vocês. Então, quando ele diz aqui, olha, assim já porque por ele ambos são dois, tá? Que nem isso eu sei que vocês não sabem. Ambos são dois, ambos são mais de um, ambos são dois. Aqui são dois, os judeus e o gentio inteligente. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. O evangelho diz que eu tenho acesso direto a Deus em um só espírito, que esse espírito é o que mora em mim, e tu vai pedir oração pro teu pastor, e tu diz que é inteligente, macho. E tu diz que eu é que estou errado. Abençoado, tu não sabe de nada, abençoado, e nem se interessa. Abençoado, olha, assim, Efésios 2,18, porque por ele ambos temos acesso, abençoado, acesso, nós temos acesso direto ao Pai. Não tem mais esse negócio de pastor, não tem mais negócio de sumo sacerdote, isso era da lei. Para nós nunca teve, nós já nascemos, já tendo acesso a Deus. E nós vivemos a vida toda com esse ladrão aí, dizendo que só ele que tem acesso a Deus, só ele que vai orar, esse desgraçado. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. 19, assim já não sois estrangeiro e peregrino. Os gentios da geração de Paulo, os gentios da época da lei, os gentios da época das escrituras, eles estavam separados de Deus. Então, eles eram peregrinos. Eles viviam sem Deus no mundo, sem esperança de nada. Olha, assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos. Dos santos quem? Dos filhos. Os filhos de Deus são santos, abençoado. Não é o Lira. O Lira é filho do marido da minha mãe, o seu Dácio, que já foi para o inferno, que é sepultura, que é ágil,
que é cemitério, abençoado. Está enterrado lá no cemitério do Eusébio. Que a gente morria de medo do inferno. E todo mundo vai para o inferno, abençoado. E vocês dizem que isso é mentira. Tu é tão inteligente e servidor de homem que tu não vai nem lá no Google. Vai lá no Google, ô incrédulo, e pergunta lá o que significa Sheol. Do grego, do hebraico. Vai lá, abençoado. Para tu sair dessa macumba e deixar de ter medo do inferno, porque não tem jeito, você vai é pro inferno. Todos vocês, evangélicos. Então, abençoado, é Lucas 18. Vou ler para vocês aqui o que é o cara viver em religião e doutrinas de homem e achar que só ele é santo. Olha, Lucas 18, 10, 14, olha. 10. 2 homens, presta atenção, tá? Que isso daqui são os evangélicos. 2 homens subiram ao templo. Isso aqui é Lucas, tá? Isso daqui é a lei de Moisés. Isso daqui é o antigo pacto. Isso aqui são as escrituras. Isso daqui é o evangelho da circuncisão, somente para os judeus. É do reino de Deus, que dizia que o reino estava próximo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Quem era o fariseu? O judeu, o hebreu. E quem era o fariseu? O outro não era judeu. Ele não era um judeu. Ele era um gentio, que ele não participava disso aqui. Então, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseus são vocês. O fariseu são aqueles que vivem doutrina de homem. Todos os evangélicos são fariseus. Por quê? Porque você não ouve, você não crê no evangelho. Você crê no teu pastor, na tua igreja e em Moisés. Vocês estão separados de Cristo. Entende? Então, esse é o fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha o que é o cara orar de si para si mesmo, que não tem nada a ver com Deus. Olha, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha, já começa apontando o dedo. Já começa dizendo que ele é o santo. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Todo o sistema evangélico. Todo o sistema evangélico. Se está na tua arapuca, se está na tua igreja, tu é santo. Tu já está a caminho do céu, já comprou até o terreno. E se não está, é um desgraçado, um desigrejado. Olha, o fariseu posto em pé, o evangélico, vou botar aqui, ó. O evangélico posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Entendeu, abençoado? Já vai apontando o dedo, abençoado. Que é o que vocês fazem conosco. Graças te dou. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos e adúlteros. Olha aí. Só acusando, abençoado. Só acusando. Nem ainda como este publicano, nem ainda como esse Lira que teve entendimento da graça, nem ainda como esse Geraldo, nem ainda como esse Elcio Jesus, não ainda como esse mente iluminada. Entendeu, abençoado? É assim, abençoado, que vocês fazem. Porque vocês só servem a homem, abençoado. Vocês estão fora... vocês estão fora do evangelho e se achando que vocês estão abençoados igual aquele negócio na água, boiando, sem destino. Essa que é a verdade, abençoado. E nós falamos isso para ver se vocês acordam e caem desse cavalo, dessa mentira. E outro
Então, você viu qual é a oração, né? Do cara que está dentro da arapuca chamada de igreja. E quem está fora? Quem não participava da lei de Moisés? Quem não participava da cobertura de Jesus de Nazaré e do Deus de Israel? Olha, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Aliás, aqui eu já li. 12. Ele continua aqui, né? Continua aqui o fariseu, né? O evangélico orando. Olha, 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Até as moedinhas, abençoado. Até as moedinhas. Entendeu, abençoado? E que, abençoado, isso é mandamento e ordenança, da qual só foi para os judeus, e que ele aboliu, abençoado, que nunca foi para tu. Olha, e o publicano, aquele que não fazia parte da primeira aliança, aquele que estava fora da cobertura de Deus. Lucas 18:13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que... Aí aqui Deus falando, né? Olha, Lucas 18:14. Digo-vos que o republicano, o que não fazia parte das coisas de Deus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, vocês, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, abençoado. Entendeu, abençoado? O que ele quis dizer para isso? Do que vocês fazem aí não tem valor algum, abençoado, para Deus. Deus não faz, Deus não obedece, Deus não faz pelaquilo que você faz. Ele age, aliás, Deus não age pelaquilo que você faz, por essa macumba da tua igreja, por essa macumba que está aí lotado de gente, onde só tem engano, feitiçaria, roubalheira e doutrina de homem, com CNPJ e tudo. E quando é que Deus age, Lira? Pela fé, abençoado. O justo viverá por fé. E fé não é ter nada, abençoado. Fé não é para ter nada. É para crer no que ele fez. Que vocês nem sabem o que ele fez. Então, abençoado, Então, abençoado, não vai dar para terminar isso aqui tudo, mas eu vou pular alguns versículos aqui, né? E vou ler para tu aqui Hebreus 4, 1 e 2. E vou terminar com mais um versículo, capítulo e versículo. Olha, Hebreus. Olha aqui o que é entrar no descanso de Deus. O descanso de Deus, né? Você entrar no descanso de Deus é você ser convertido, não é convencido, abençoado. Tu é convencido na doutrina do teu pastor. Convertido é você entender a graça de Deus em Cristo. É você crer que Deus ele é único e que ele já fez todas as coisas e que Deus nunca teve concorrente e que Deus não divide a glória dele por ninguém e que ele é o santuário e que nós somos o seu templo, a sua morada. Entende? E é para você crer no que ele já fez. Isso é ser convertido e graça.
E isso é entrar no descanso de Deus, abençoado. Como nós estamos. É reinando em vida e em perfeita vitória. É crendo que em Cristo nós já somos mais do que vencedor. Que em Cristo nós já somos uma nova criatura. Que em Cristo não há nenhuma condenação contra nós. Que em Cristo nós já somos abençoados. Santificado, purificado, tudo abençoado. Mas quando é que você vai ouvir isso? Quando é que você vai entender? Quando você começar a ler as cartas de Paulo. Quando você começar a abrir a Bíblia de Romanos a Hebreu, mesmo sem você entender, abençoado. Mas se você é filho de Deus, é o Espírito que habita no teu espírito, é que vai fazer você entender que você é um filho de Deus. E esse Espírito é que vai te dar entendimento, abençoado. Não é faculdade. Olha, Hebreus 4, 1 e 2, olha. Paulo falando aos Hebreus, olha. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Portanto, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, abençoado, você tem que ouvir a palavra de Deus, né? E essa palavra ser acompanhada pela fé, abençoado, você crê. Não é você dizer que é mentira. Entende? Então, Paulo diz de novo, eu vou ler para tu, ó, a entrada no descanso de Deus pela fé. Você só entra no descanso de Deus, abençoado, quando tu deixa essa tua macumba dessa tua igreja, de fazer essa feitiçaria que tem aí dentro, e viver só por fé, abençoado. O problema do evangélico, o problema do católico, o problema do religioso, é porque ele vive uma doutrina de homem, onde a doutrina do homem, os estatutos do homem, tem que ter algo para fazer. Mas Deus não age por isso, abençoado. Ele age pela tua fé, abençoado. Então, abençoado, é fé, abençoado, não é obra. Se é obra, já não é graça. E se é pela obra, já não é pela graça. E se é pela graça, não tem obra, abençoado. Tem fé. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 2,13, eu vou ler isso daqui só para levar o teu entendimento, né? Olha, 1 Tessalonicenses 2,13, isso daqui nós sempre lemos. E as pessoas que já estão na graça já conhecem isso aqui de cor. Olha, Paulo pregando aqui aos Tessalonicenses 2,13, ele diz assim, ó. Outra razão ainda temos nós para, olha, incessantemente dar graças a Deus. 2 pontos. É que tendo Paulo está falando aos Tessalonicenses. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Qual era a palavra que Paulo pregou? Foi Mateus, Marcos, Lucas e João? Foi o Antigo Testamento? Não, abençoado. Essa aliança, ela foi abrogada. Ela foi cancelada, ela não existe mais. O teu ladrão leva para lá só para te roubar, abençoado. Para te enganar. Olha, outra razão ainda temos nós para insensatamente, nós, Paulo se inclui, né? Dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Entende, abençoado? Acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade
e palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crede. Você vê, né, a realidade que é. Onde é que a graça está operando? Onde é que a graça de Deus em Cristo está operando? Só nessas heresias aqui, só nos desigrejados. A graça de Deus só está operando eficazmente no desigrejado, que somos nós. Nós que ouvimos a palavra e que acolhemos não como palavra de homem, não como palavra de ladrão, não como palavra desses camólogos. Entende, abençoado? Mas como palavra de Deus, como evangelho. E é por isso que está operando eficazmente em nós. E nós não temos mais medo do diabo, não temos mais medo do inferno, não temos mais medo do Satanás, não temos mais medo do demônio. Por quê? Porque nós tivemos o entendimento que tudo isso daí não é um ser, é uma criatura, que é esses teus ladrão que estão aí de frente de vocês agora. Isso daí é que são os Satanás. Que é Satanás, ó Lira? Os opositores contra o evangelho. O que é o diabo, Lira? O acusador, o Satanás, o acusador, o traidor. E demônio, Lira, que o meu ladrão aqui expulsa todo dia e nunca se acaba. E não vai se acabar nunca, abençoado. Porque isso aí é doutrina de homem, faz parte do estatuto. Não pode deixar de expulsar demônio. E o que é demônio? Para os judeus, é espírito endemoniado. Doença, abençoado. A mulher disse para ele lá em Marcos, em Marcos 7:24, que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Estava se queimando de febre. Entendeu, abençoado? E que esse teu ladrão aí inventou tudo isso para te meter medo e pânico. E Paulo diz assim, olha, outra razão ainda temos nós para insensatamente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós, que de nós ouviste, que foi que eles ouviram de Paulo? A graça, abençoado. O ministério do Espírito, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens. Vocês ouvem isso daqui, corre para a tua igreja, abençoado. E sim como em verdade e palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crede, não é em todos. Então, para terminar aqui, olha, Hebreus 13, 5 e 6, 57 minutos, olha, Hebreus 13, 5 e 6, isso daqui é maravilhoso, né? Que vocês não querem, mas nós queremos. Os desigrejados querem, abençoado. Os desigrejados querem, porque nós nos alimentamos da graça. E vocês se alimentam de bosta de porco. Vocês se alimentam daquilo que não existe mais. Vocês se alimentam de bolotas de porcos. Entendeu, abençoado? E que nós se alimentamos aqui do alimento puro, abençoado. Que é a graça de Deus, viver só por fé, o ministério do Espírito. Não esperando Jesus voltar, mas tendo uma certeza que Ele já mora em nós, que nós somos a casa de Deus, abençoado. Olha, Hebreus 13, 5 e 6, olha. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. O evangelho que ele não sabe o que é isso. O evangelho que ele vive fazendo campanha, porque ele só tem 10 casas. E ele faz uma campanha para ter mais uma. O evangélico, ele vive fazendo campanha para tirar o filho dele da prisão, porque ele matou 10 pessoas. E ele vai fazer uma campanha porque o pastor vai orar e ele vai dar 20 contos. E esse Deus do pastor, né, vai cometer essa injustiça e vai saltar. Vai saltar esse cara. Entendeu? Então, isso é a macumba que está aí fora, abençoado. Olha, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Deus, tem dito, de maneira alguma te deixarei. O teu pastor disse que se tu está já atrasado, esse Deus desse ladrão aí,
diz que vai botar até câncer no teu filho, abençoado. E tu diz que esse cara é que sabe das coisas. Tu diz que esse cãólogo é que sabe das coisas. Cresce, abençoado, cresce. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Qual é a maneira que está dizendo aqui que Deus pode te abandonar, abençoado? Nenhuma. Nenhuma. Esse teu ladrão que tem cartaz contigo é que diz. 6. Assim afirmemos confiadamente. Vocês não podem afirmar isso daqui, abençoado. Porque vocês estão separados de Deus. Vocês estão separados de Cristo. Por quê? Porque na primeira aliança, na lei de Moisés, não tem mais nada, não tem mais Deus. Entende, abençoado? Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio. Não temerei quem me poderá fazer o homem. Teu pastor, né, abençoado? O teu pastor é que pode te ameaçar. Em tudo, abençoado, em tudo. E nós não, abençoado, nós cremos em tudo isso que nós acabamos de pregar. Nós não só cremos como nós vivemos, abençoado, a graça e paz.